Ô véi! E aí galera, mais um Ô véi começando pra vocês, episódio número 4, segunda temporada. Deixa seu like, a gente tá ao vivo, passando aí no YouTube do Ô véi, da Burburinho News, também nos melhores tocadores de podcast, no Amazon Music, no Deezer, no Spotify. Meu convidado hoje é um amigo pessoal, atualmente a gente tem uma relação também muito profissional. Posso chamar ele até de meu patrão, né? Muito obrigado por ter vindo. Um dos caras mais polêmicos da Bahia vai balançar esse estúdio aqui hoje, Mário Kleber. Boa tarde, Gabi, meu samurai. Boa tarde aqui a toda a sua equipe aqui. É um prazer estar aqui no Ô Véi. E é o meu vice-presidente aqui, Milton Melo, né? O homem mais desbloqueado do mundo. Mais desbloqueado do mundo, conhecido também como Milton Febrento, né? Pode falar no ar, né? Não tem problema não, né? Mas vamos nessa. Você falou, meu vice-presidente, porque você é sindicalista, você é presidente do Sindicato dos Rodoviários Metropolitanos. Como foi que você chegou ao sindicato, né? Você virou rodoviário, claro, mas quando foi que você falou assim, poxa, eu quero isso aqui, eu quero defender essa classe? Na verdade, foi um convite do finado Paulo Colombiano, que morreu com a esposa dele, Catarina Galindo, dentro do cenário sindical, na época. Eu não estava no sindicato, né? Mas em 2000, ele me convidou, no ano 2000, eu estava na empresa Campo Grande, Viação Campo Grande, extinta, claro. E ele me convidou para fazer parte do sindicato, na caso, a oposição. E eu comecei a trabalhar com ele, com o finado Roberto Carlos também, que morreu na luta sindical também, o finado Pichilinga, quero deixar aqui um abraço à família deles aí. E dizer o seguinte, Gabi, naquela época a gente entrou como oposição, né? E uns 6, 7 meses depois, recebemos um convite oficial da direção do sindicato, no caso, na pessoa de J. Carlos. O Stroba, né? Que é o sindicato Exatamente. E recebemos esse convite em 2000. Em 2001, nós disputamos as eleições, já dentro do sindicato. Contra J. Carlos ou... Contra Paulo Colombiano. Ah. Entendeu? Então, eu entrei na oposição, recebi um convite, como era rodoviário, para vir para a situação. Então, oposição, situação. E na época... eu vi que a oposição estava rachada internamente, que tinha Zé Leite, tinha Paulo Colombiano, tinha Daniel Mota, que era oposição também a J. Carlos, e eles, cada um, que queria buscar o seu espaço. Então não tinha uma unidade. O Paulo Colombiano brigava com Daniel Mota, Paulo Colombiano brigava com Zé Leite brigava com Paulo Colombiano e brigava com Zé Mota. Então não era uma unidade. Imagine que na oposição eles brigavam, imagine dentro do sindicato. Então eu vi que a situação era difícil, aí chamei o companheiro Roberto. Vamos conversar com os caras, porque pelo menos lá tem um líder. E aqui nós temos 3 líderes brigando. Aí Roberto Carlos resolveu aceitar meu convite e nós fomos juntos a primeira conversa com o J. Carlos, conversando com ele, colocamos nossos pontos de vista, não pedimos cargos. Eu entrei na rabada. Quem quer pedir alguma coisa vai pedir um cargo, pede dinheiro, não, vai pedir para entrar. E liberdade para trabalhar. Autonomia. E J. Carlos me deu. Me deu liberdade e me deu autonomia. Foi aí que eu conquistei o pessoal da Campo Grande. 2 meses depois, 3 meses depois, já como dirigente sindical, eu fui para a empresa Transol. Transporte Sol. E aí se acabou a empresa Campo Grande. Ali, comecei a história na Transol. Você era cobrador, né? Cobrador. Muito orgulho. Eu já vim da Câmara Jeep, né, que eu já trabalhei porque eu morava em Santo Amaro. Eu nasci em Salvador, mas morei lá um tempo lá. E sempre de cobrador. Em 2008, a gente lançou uma posição forte, o Rodando na Base. Então eu fiquei de 2001, quando foi a eleição, até 2008 na situação. Com mandato, com organização, com percas e ganhas, porque o maior sindical assim, até o momento que teve o perca do quinquênio, em 2006. Milton deve se lembrar que Milton, nessa época, botou a moto na frente de Machado lá. Então, a gente foi contra isso aí. Essa luta errada. E quando você é contra alguma coisa, tem que lutar contra. Então, não é eu vou procurar político, não. Nós vamos fazer oposição dentro do sindicato. Porque você não bate na cara de ninguém pelas costas. Você tem que bater na frente. As costas é falsidade. E nós fizemos a oposição dentro do sindicato. Dissemos, sou oposição, somos oposição e vamos lutar. E muitos vieram, como Milton veio, como veio outros atores também veio. No caso,
O irmão dele também, que de Milton, meu vice-presidente, também estava nessa época. Estou falando aqui porque ele está perto daqui, aqui nos ouvindo, então ele é mais referência do que tudo. E aí a gente criou a Rodando na Base. Forte. Que é uma ONG, né? Ou já era uma chapa? Era uma ONG. Ah, era uma ONG. Isso, criamos primeiro a ONG, fortalecemos a ONG. E me lembro que o primeiro parceiro da ONG e que investiu na chapa foi Gedel Vieira Lima e Lúcio Vieira Lima. Chegaram, chamaram a gente, botaram para dentro, né? Mandaram fazer boletim, financiava. Porque o Jota Carlos tinha se tornado o maior inimigo de todo mundo. Nessa época ele dominava o transporte. E aí a gente começou, aí teve a morte de Paulo Colombiano, ou de Pichilinga primeiro, mas Roberto Carlos, num acidente estranho, vindo de Alagoinhas para cá. Você ia estar nesse carro, é verdade mesmo essa história? Ia estar nesse carro. Você ia embarcar junto também, então? Ia embarcar junto também. Caramba. Aí eu fui para Itabela, Eunápolis, para fazer uma atividade para a Força Sindical. Por isso que você não foi para lá, então? Não fui, exatamente. E aí começa a história da luta de oposição. Sim, e aí, mas como é que você veio parar no Metropolitano? Aí foi uma história interessante, né? Quando foi em 2009, Jota Carlos venceu as eleições, mesmo roubando, venceu, e a gente foi para a justiça. Era urna de papel? Urna de papel. Uhum. E roubou, né? Trocou os votos, usou a violência, um grupo violento. O Strobe é um grupo violento. Está demonstrado aí, né? Todo mundo sabe, rodoviário de qualquer empresa sabe que nós vencemos as eleições com limpeza, mas eles roubaram, como sempre se faz, né? Porque quer se perpetuar no poder. Isso é pedir demais. E aí a gente foi para a justiça, encaminhou isso. Aí em 2009, fomos para a justiça em 2009 mesmo, reclamando da eleição. Como o Jota Carlos era vice-presidente da Assembleia Legislativa e o presidente da Assembleia Legislativa era... esqueci o nome Marcelo dele. Nilo? Marcelo Nilo. E Ivana Nilo, que foi julgar o nosso processo, a irmã de Marcelo Nilo. Ela é desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho. Ela deu pau na gente. Ela não vai deixar de atuar pelos trabalhadores em vez de Jota Carlos, que era vice-presidente do irmão dela. Sim. Ela deu pau na gente, Ivana Nilo. A gente aceitou, porque a gente sabe que política é isso mesmo. A irmã não vai contra o irmão. Isso é fato. Então, Marcelo Nilo fez um pedido à irmã, a irmã foi lá, não conheço ele, não conheço ninguém, vou dar pelo que ela acha que a eleição foi correta. Aí compraram os membros de uma chapa de outra, só não compraram a gente. E a gente continuou na luta. Aí em 2010 mataram o Paulo Colombiano. Que foi aquela situação lá em Brotas, né? Na saída ali, quando você vai pro G Barbosa, né? O pessoal que... Exatamente. Lembrar. Ali assassinaram o casal, por causa do plano de saúde, né? Tinha uma semana que eu tinha começado como rodoviário. Eu lembro que eu fui no CETEPS, na volta eu passei. Isso. E o cara falou, mataram o Paulo Colombiano aqui com a mulher, não foi? Exatamente, com a esposa. Nunca solucionaram esse caso? Já descobriu o pessoal na Mastermed do plano de saúde. Descobriu também que o sindicato recebia 700 mil por mês. Caramba. De comissão. Ou por fora. Por fora. E a polícia descobriu tudo. Eu dei entrevista na Rede Globo, foi em 2 programas, né, do jornal na época. Né? Mas isso não foi amplamente vinculado, foi? Foi. Processaram a mim por eu ter falado que ali era uma quadrilha. Falei tudo na Rede Globo. Tentaram te matar, não? Hein? Tentaram te matar? 2 vezes. Uma na porta da empresa Joevanza e outra na estrada de Alagoinhas também. Estrada de Alagoinhas é favorável a eles. Mas graças a Deus, Deus me abençoou. Tá certo. Sim, mas aí você veio pro Metropolitano. Aí, em 2012, o juiz chamou a gente, o processo rodando. E aí fez uma reunião com todos nós. E fez o sindicatão. Pegou todo mundo que estava brigando e botou para dentro. Lá dentro, gerou a primeira confusão. Quando eu vi que os atuais presidentes, né, estavam comprados naquela época. Eu não lembro quem era o presidente da época, não lembro assim. Não era o Hélio ainda? Não, ainda não era o Hélio. Estava em transição. Uhum. E aí eu senti que estava comprado e a gente rachou em uma assembleia. E foi a vez que os rodoviários se sentiram poderosos com a gente, que a gente foi contra, e começaram a esvaziar os pneus. Foi a maior greve que essa história já viu. Tinha onde esvaziar o pneu lá no Bonocô. Foi uma que durou uns 6 dias, não foi? Eu lembro que os carros saíram escoltados um dia com a polícia, porque senão não saía da garagem. Exatamente. Ali foi nós que resgatamos a categoria rodoviária. E logo depois disso, entramos em uma reunião. Esse problema foi resolvido, né? Do jeito deles lá, fizeram um coloio aí. Foi a época que a categoria ganhou um pouco mais.
pela nossa luta, e a gente resolveu vir para o Metropolitano. Então, o juiz fez uma coisa que é sensata, né? Foi uma ideia sua? Não, do juiz, da Justiça. TRT de Simões Filho. Tribunal Regional do Trabalho de Simões Filho. Pegou o mapa da Bahia, botou Juazeiro de um lado e Paulo Afonso do outro. Passou a régua e disse, essa parte é de vocês, essa parte é deles. Aí a dele, eles subdividiram em mais 2. Ficaram 3 sindicatos. Delvaldo, com o Intermunicipal, Machado com fretamento e Hélio ficou com o Urbano de Salvador. E o de Simões Filho, quem é? Porque o Simões Filho não são vocês, né? Expresso Metropolitano. Não, aí é Camaçari. Também estava na briga também. Ou seja, a briga era grande. Muito grande, muito grande. E nós ficamos com essa base extensa. Que nós vamos, na nossa base, vai daqui até a divisa com o Sergipe e daqui até a divisa de Paulo Afonso com o Sergipe também. Sim. Vamos para a primeira dinâmica, daqui a pouco você vai contar mais da sua história. O pessoal já vai começar a ver aí na tela. O Burburinho News, que é um dos nossos patrocinadores, ele tem o site deles, que é muito influente aqui em Lauro de Freitas. Assista. E tem seis abas principais no portal com notícias segmentadas. Okay. São elas, você está vendo ali, esporte, política, polícia, lazer, emprego e saúde. São as caixinhas da emoção. Cada caixinha daquela tem um nome. Não necessariamente quando você falar esporte vai sair um esportista. Ou quando você falar polícia vai sair um policial dali. São nomes relacionados à sua área. Você é sindicalista, que a gente já está contando aqui. Você é político, porque você já foi candidato e se lançou pré-candidato. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. E você é radialista, que é outra coisa também que a gente vai falar daqui a pouco. Mas manda brasa aí. Escolhe uma caixa, depois você vai escolher mais uma. Polícia. Primeira pessoa que escolhe polícia aqui, hein? Acompanhe com o Burburinho News as principais notícias policiais, não só da região metropolitana, mas do mundo inteiro. Esse nome vai render. Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro é um balesma, né? Achou tudo, achou o povo, achou as empresas, achou políticos que apoiassem ele, mas ele mesmo errou. Ele fala merda, ele é ignorante, e o Brasil não precisa de um político ignorante, né? A família é desonesta. Então, isso tudo acumulou em um mau governo. Na pandemia, e eu quero deixar isso bem claro para todo mundo, que na pandemia... Essa aqui? Essa daqui, ó. Na pandemia, ele salvou a todos nós. Porque se fosse o PT na pandemia, nós não teríamos aquela ajuda. Isso é claro para todo mundo. Foi a única época que o brasileiro pôde se salvar e comer bem, foi na pandemia, porque ele realmente liberou, mas não porque ele queria, porque os deputados forçaram ele a dar aquele ajuda de R$ 1.200. Ele só queria dar 300, viu, gente? Então, como ele é uma pessoa desonesta, ele foi atrás da desonestidade dele mesmo. E aí liberou aquele R$ 1.200 por um bom período, mas mesmo assim Guedes cortou, mas se fosse PT seria pior. A gente não ia ter, a gente ia virar uma Venezuela. Então, nenhum dos dois, nem o Partido dos Trabalhadores, nem Bozo, temos que acompanhar Lula. É o homem, Lula é o candidato, Lula é a pessoa certa. Esqueça o partido. Esqueça o partido porque o nosso governador Pinóquio se elegeu na aba de Lula. O governador da Bahia, Jerônimo, é Pinóquio. Ele é Pinóquio. E eu posso falar ele na cara dele que ele é Pinóquio. Por quê? Porque ele disse na televisão da Rede Globo, usando... na TV Bahia, e nós estávamos dando uma entrevista na Record, na mesma hora, no mesmo horário, e ele foi dizer que nunca tinha recebido. E ele recebeu a gente no hotel. E os trabalhadores estavam lá, porque foi um evento público. Foi um evento público. Meu vice-presidente está aqui, sabe que também estava lá também. Que hotel foi? Só para deixar registrado. Foi o hotel de Stella Maris, a reinauguração do grande hotel de Stella Maris. E aí ele recebeu a gente, conversou comigo, conversou com o vice-presidente Milton, que está aqui, e foi dizer na televisão que nunca recebeu isso na mesa dele. Pinóquio, abre o olho, Pinóquio. Escolhe mais uma, vai. Depois a gente vai falar mais do governador. Deixa eu ver. Emprego. Também ninguém nunca escolheu emprego. Você foi coisas bem diferentes. Se tá difícil, o Burburinho News te ajuda a sair dessa situação ou dar um up na carreira. Jacques Wagner. Pô, o Galego é bom, viu? Galego. Você conhece ele? Conheço. O Galego é bom, tá numa disputa aí com o Rui Costa. Graças a Deus que o Rui Costa já tem ele lá em Brasília, que ele não volte mais. Inclusive é pai agora, viu? Conseguiu fazer um filho. Não sei se é dele, mas conseguiu. E
É porque ele não tem tempo, né? Ele não tem tempo. Ele é correria! É. Correria faz filha? Ele já fica correndo, pô. Não tem tempo. Então, o Galego é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa boa, né? Um cara que, quando dá a palavra, ele cumpre. Fugiu, né? Como todo político. Nenhum político quer se meter nesse negócio de rescisões, de verba federal. Todos os políticos. Ué, mas fugiu. Saiu pelo fundo igual uma ladrona, entendeu? Fugiu. Então, eu acho que a política pesa. Descobri isso, que a política pesa. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Que eu vou dar uma resposta aos políticos e ao governador. Aí vem cá, voltando para a sua história. Você entrou num contexto legal aí que são Wagner, Rui e agora Jerônimo. Eu lembro, porque quando eu comecei a trabalhar com você, acho que foi 2017. Isso. E logo depois, acho que início de 2018 no máximo, acontece o grande problema, na minha opinião, na sua categoria. Foi. Que é o corte das linhas. Exatamente. Primeiro da paralela, depois algumas até da orla. As linhas que não terminaram são bem menores. Hoje, por exemplo, vou falar aqui de uma que eu trabalhava na empresa. Portão, Terminal da França, da Costa Verde. Hoje só vai até a Estação Pituaçu, é a metade da linha. E a maioria das linhas foram, na verdade, cortadas. Todas elas. Você parou a governadoria. Você que eu falo, você sindicato. Você, Mário Kleber, com Walter, com Milton, com Gil. Eu estava no dia, eu presenciei. Quais foram as consequências daquele ato? A segurança que a Costa Verde ficou operando pela linha da orla, que era um distrato do acordo que eles fizeram, que onde não podia passar em 2 estações. Então, a linha da orla não passa em 2 estações. E eles queriam cortar, achando que nós éramos abestalhados. Na época foi Rui Costa, não foi Jacques Wagner. Né? Com Bruno Dauster, né? Com na Bruno Casa Dauster, Civil. Exatamente. E a gente enfrentou eles pela primeira vez. Né? Mostramos a ele as nossas garras de leão. De leão. Leão. Quase saiu errado. Quase saiu errado. E aí a gente mostramos a primeira garra e o governador, como sempre, covarde, correu pelo fundo. Ele não te atendeu naquele dia? Não atendeu ninguém, não. Correu pelo fundo. Ele viu tanto ônibus. Nós botamos 500 ônibus no CAB. Tem as fotos, viu, gente? Quem quiser olhar aí na 500 internet. ônibus no CAB. Na porta da governadoria, a polícia militar toda lá. Querendo. Desça do trio, não desço. Desça no trio, não desço. Pronto, você falou da polícia, vamos chegar no ponto que eu quero agora. Eu estava fotografando os ônibus. E aí, não lembro quem foi que me mostrou, não foi você. Foi algum outro diretor, que eu não vou lembrar agora quem foi, que me falou assim, o policial tá multando os ônibus que estavam parados. Isso. Só que tinham carros particulares que também estavam parados à beira do meio-fio. E aí o policial passou multando, e eu fotografando, de longe. Quando ele chega no carro particular, ele não multa. E aí ele pula o carro particular e multa o próximo ônibus. E aí eu faço uma foto, essa foto tá lá no perfil do Sindimetro no Facebook até hoje, que tá a multa bem na frente, assim, do vidro da frente, como é o nome? Do para-brisa. E o do particular não tem nada. E o ônibus atrás tem outra multa. E ele viu eu tirar a foto nessa hora. E aí eu corro, tiro uma foto tremida. E aí ele, o que você tá fazendo? Eu não tinha roupa de imprensa nem nada, né? A princípio eu era um funcionário do sindicato como qualquer outro, um diretor. E aí eu mostro pra ele a foto tremida, ele apaga essa foto. Só que por ele ter visto a foto tremida, ele nem quis ver as outras, por isso que as fotos boas ficaram. Mas você teve um problema com o Estoraro naquele dia. Foi. O Estoraro queria te pegar, foi? Não. O Estoraro estava comandando a guarda do governador. O Estoraro, como sempre, muito bem educado. Né? Ele foi educado com você? Foi. Ele queria que eu descesse, eu disse a ele que eu não ia descer. E fiz um acordo com ele de eu sair dali e ir para Paralela. Quando ele viu que Paralela ia travar Salvador, ele disse, pode ficar aí. Então, o Estoraro é muito inteligente. É um parceiro, como toda a polícia militar. Estoraro, ele tem uma visão muito ampla das coisas, né? Eu, como sou um defensor da polícia militar e adoro os policiais militares, porque nunca foram rudes conosco, só se for no passado, mas no presente nunca. Respeitam muito a gente, nos ajuda pra caramba, todas as companhias, todos os policiais militares. E o Estoraro é uma pessoa que, como eu sou pré-candidato, eu gostaria que ele viesse como meu vice aqui, né? Mas eu acho que ele vai sair candidato em Salvador. A vereador? Eu acho, né? Mas eu Estoraro aqui é fazer história. Ia estourar. Nós íamos fazer Estoraro estourar. Mas aí, uma outra dúvida. Por que isso, inclusive, quando eu falei que eu ia te entrevistar, foi um passageiro, uma pessoa que usa o transporte todo dia, que me pediu para te perguntar. Por que
as empresas mudam tanto de nome. A gente teve um tempo consolidado aí de Rio Vermelho, de Costa Verde e acho que o outro era Atlântico. Isso. Acho que era Atlântico o nome da empresa. Aí veio a 2 de Julho, durou um bom tempo. Veio a Via Nova, durou um bom tempo. Mas agora parece que de ano em ano a gente troca nome de empresa. E pelo que eu vejo as suas movimentações do sindicato, talvez daqui a pouco o Avanço caia. Daqui a pouco outra caia. Por que isso? Olha, presta atenção. Tá difícil para todo mundo, né? E o governo, ele quebrou as empresas. Porque se você entender, eu vou começar pelo básico da coisa. De 2018 que você falou. Uhum. O Rui Costa, ele acabou com o transporte aceitando o clandestino. Ele acha que quanto pior, melhor. Jerônimo é a continuidade dele. Entendeu? Eu ando o maior percurso. Eu, rodoviário, que dirijo ônibus, ando o maior percurso. Eu ando o maior percurso. Porque de R$ 4,80 as empresas só recebem R$ 1,58, senhor governador. Os senhores pagam R$ 4,80 no ônibus. Mas a empresa só fica com R$ 1,58. Depois que tira a taxa da Tacom, Metropasse, a taxa do governo. E se o cara pegar o Integra lá em Salvador ainda, a terceira perna? Ele pegando ou não pegando, eu só fico com R$ 1,58. Ah, tá. A empresa metropolitana só fica com R$ 1,58. Então, os ônibus só ficam 58. As empresas não aguentam e quebram. No caso, eu vou especificamente. A Costa Verde nunca mudou de nome. Sim, essa é a exceção. Ela é quase centenária. 98 a Costa Verde foi fundada. Pronto. Pelo grupo da Verde Mar ainda. Pronto. Foi vendida para o grupo Gevan em 99. Exatamente. Então, vocês observem que a Costa Verde continua com o mesmo nome desde 1999. Isso. 98. A 2 de Julho também era Oceânica. Isso, Oceânica, pronto, era esse o nome que eu queria lembrar. Que antes era T. Oliveira. Oceânica. Jaquitu. Boa, Milton. E morreu na 2 de Julho. A 2 de Julho rodou por anos e anos e anos e anos. Mas um problema, que foi o acidente com um parente de Mário Cast, todo dia a 2 de Julho estava na boca do povo. Pelo um acidente que aconteceu há anos e anos e anos atrás. Depois de tanta pancada, e com a empresa parada em Salvador, que era uma grande empresa de Expresso Vitória, eles trouxeram a Expresso Vitória para cá e levaram a 2 de Julho para outro lugar. Ah, 2 de Julho ainda existe o CNPJ. Existe, tudo, está rodando em outra cidade. Só por isso. Mas é o mesmo dono. Ele tem a Expresso Vitória e tinha 2 de Julho. Porque o grupo da Expresso Vitória é o grupo mais forte que nós temos. Ela é esse grupo, Reipa, de Esdra. Um abraço, Esdra, para você. Um abraço, Edmilson. Eles têm aviões, é? Tem tudo. Esdras, Edmilson, Leonardo, Dona Líbia, um abraço para você da Expresso Vitória. Meus patrões hoje, né? Depois de tanto tempo, me tornei funcionário deles, sou motorista da empresa Expresso Vitória, né? E eles têm a Câmara Jeep, a RD, a Cacique, a Expresso Vitória, a 2 de Julho e uma empresa em Sorocaba, entendeu? É o grupo Reipa para participações. Ela é um grupo que tem... E a Integra Verde, né? A Altetrans. A Altetrans também eles têm têm participação. 30%. O maior é o Gevan, né? No Altetrans hoje. O maior é o Gevan. Na verdade, o maior é a Costa Verde. Na Altetrans? E também na plataforma. É isso. A Costa Verde você fala ou o Gevan? Você já viu aquele ditado que o cara come pelos dois lados? Come você por trás e pela frente? Lá ele. Não, ele come na Altrade e come na plataforma. Sim. Ele é dono ele tem participação nas duas. A empresa Costa Verde, que no caso é Ivan Evangelista. Aquele abraço, Ivan, para você, viu? Erasminha, Solange, um abraço. Não é seu... Solange é a nossa viúva predileta, viu? Ah, é? Matou que só, porra. Acho que 3, né? Não é sua área diretamente, mas existe aí uma grande polêmica em Salvador hoje com relação ao... Acho que é VLT, né? Do subúrbio? Não é Isso, VLT? versão de veículo leve sobre trilho. Já falaram até que é inviável e tal. O que você, como sindicalista, enxerga essa situação? Eu sei que não é sua área, né? O pessoal lá de Salvador, mas como é que você vê isso aí? Eu não tenho nada contra a modernidade. Eu tenho contra os governantes que sabem agir perversamente com o povo, né? Eu acho que tem que ser uma coisa bem pensada, né? Você não termina uma mobilidade e coloca outra. E o trem podia estar rodando aí até hoje, né? Porque exatamente, não fizeram nada ainda. Nada. Então, eles estão fazendo o quê? Eles botam o VLT e terminam com ônibus.
Aí deixa o povo refém deles. Uhum. Você tem que deixar as duas opções. Quem quiser pro VLT, vai. Quem quiser com ônibus, vai. Então, por exemplo, o metrô tá rodando ali. Para dar dinheiro ao metrô, para que o metrô, não sei, fique rico porque é americana. Porque só falou tudo de Bolsonaro. Bolsonaro defende os Estados Unidos. O que defende os Estados Unidos é o PT. Que tá ganhando dinheiro da CCR o tempo todo. CCR é americana. Entendeu? Uhum. E a CCR faz o que quiser em qualquer lugar do Brasil. Isso é fato. Né? E aí, eles tiraram o ônibus, que você falou, cortaram. Sem necessidade nenhuma. Muitos ônibus. Muitos ônibus, poderia manter os ônibus como uma opção. E hoje, quando o metrô dá problema, quer que os ônibus rodem. E o ônibus não ganha para isso. 1,58, seu governador. Eu desafio o senhor, Pinóquio. É complicado. Muito complicado. Inclusive, eu acho que assim, o que o Mário Kleber fala, ele tem total razão. E talvez, com o tempo, as pessoas se acostumarem a pegar o metrô, os ônibus fossem reduzidos e não retirados como foram. Como tirar um braço e querer que o cara coma de garfo no dia seguinte. Não existe. Exatamente. Mas vamos lá, ó, a gente tem um segundo quadro. Esse é o quadro que bomba mesmo no podcast. Pô, velho. É que eu faço um quiz. São 5 perguntas relacionadas às suas áreas. Como eu falei, você tem 3 áreas. Sexologia também que é minha área, né? Não, sexologia eu não botei, não. Sexologia foi a Eliana do episódio anterior. Você é homofóbico, né? Não, jamais. Oi. Jamais. Você é o Samurai do amor? Depende. Vou perguntar a Tamires depois. É. Mas... Não, pergunta ela não, que ela é falta. Não. Ela tá lhe chupando todinho. Você tá parecendo o Canudinho, né? Você já viu aquela música do Canudinho? Como é? Não, tem a música do Canudinho, depois você vê. Depois vou ver. E o pessoal também olha aí no Google. Mas enfim, são 5 perguntas. Mas versão lambaçaia, viu? São 5 perguntas. A primeira vale 10, a segunda 20, até que a quinta vai valer 50. Ok. A primeira é muito fácil. É dinheiro? O campeão no final dessa temporada, 15 ou 20 pessoas vão passar por aqui, vai para um almoço ou um jantar. Que a gente vai organizar. No Boi Preto. Pô, eu tava pensando em coco bambu. Opa, melhor ainda. Tava pensando numa parada tipo... Mas aliás, Bambives, coco viu? bambu... Não, Bambives. Não, aqui pode falar. Coco bambu, por favor. Já patrocina nós aí já. Já estamos falando seu nome de graça. Mas vamos lá. Valendo 10 pontos. Aliás, 10 é a nota que todo mundo dá para as alocações da Norte Studios. Estúdios maravilhosos aqui. O Mário Kleber está presenciando aqui. Mário, qual o nome do evento onde os associados ao sindicato decidem se decretam ou não uma greve? Assembleia. Assembleia? Isso. Tinha até colocado aqui Assembleia ou Assembleia Geral, mas... Assembleia. Tanto faz geral como extraordinária, tem que ser na Assembleia. Tá certo, então. 10 pontos. Mas eu vou até explicar a você. A Assembleia, quando ela é geral, quando ela é extraordinária, é porque ela tem determinado e determinado tempo de duração. Massa. 10 pontos, então, pro Mário Kleber. Eu esqueci até de chamar, mas o pessoal vai ver agora a pontuação. A pontuação... o Luanderson tem 100 pontos, o árbitro assistente, que teve aqui da FIFA. O Genildo Lavinsky fez 80 pontos. E a Eliana Abreu, a sexóloga, fez só 30 pontos. A sexo só sabe o sexo mesmo. Mas as perguntas eram sobre a área dela. Eu vou ganhar porque eu tenho os três. Sou radialista, motorista e... radialista, rodoviário e sexólogo. Sindicalista, político... Também pode ser também que dá para começar. Vamos lá, a segunda pergunta, essa vale 20 pontos, assim como a Norte Studios vale muito a pena. Atenção, hein? Quem é o atual ministro dos transportes? Ministro do Transporte... Começou já a escorregar. Peraí. Que era, na época do Bozo, era Tarcísio, que é governador de São Paulo. Sim. Né? Ele fez até um mandato regular. O ministro do Transporte ele foi indicado pelo Centrão, hoje, atualmente. E me parece que... Não tem uma... Não. Não tem, não? Não tem dica. Pula essa, porque eu não vou me lembrar, não. Então, você assume que não sabe. Isso. Renan Filho, nessa ele não pontuou. Se você vencer as próximas 3 perguntas, você ainda ganha. Você ganha não, você fica em primeiro até que o próximo venha, tá? Terceira pergunta, agora valendo 30 pontos. Ainda não é tão difícil e já te dá um excelente retorno. Assim como a Norte Studios, o melhor custo-benefício para a produção do seu podcast. Atenção, hein? Qual o nome do prefeito de Lauro de Freitas que antecedeu ao primeiro mandato de Moema Gramacho? Só para deixar bem claro. Calma. Moema, eu tô lhe ajudando aqui. Moema está no 4º mandato.
Certo. Quem antecedeu o primeiro mandato de Moema Gramacho? Vai, pode falar. Ah, então não foi doutor Márcio, não. Foi... Aí, acho que foi João Leão, né? É sua resposta? Deixa eu ver aqui, deixa eu me lembrar aqui. Poxa, doutor Márcio foi. Moema foi, doutor Márcio entrou. Ela não investiu. Acho que foi João Leão. João Leão é sua resposta? Isso. Errada. A gente teve João Leão, depois Roberto Muniz, depois Marcelo Abreu, aí Moema 2 vezes, Dr. Márcio e agora Moema 2 vezes. Então, errou essa, segue com 10 pontos. Vamos para a próxima, valendo 40 pontos. Essa é difícil, mas calma que a Norte Studios deixa a sua vida muito mais fácil para você fazer o seu podcast e outros conteúdos digitais. Assim você apenas chega e faz o seu produto sem dor de cabeça. A pergunta é difícil. Qual o nome do sindicato responsável pelos motoristas de transporte urbano em São Paulo, capital? Sindimotoristas. Acertou, viu? Essa não era fácil, não. As fáceis você errou e essa você acertou. Sindimotoristas. 50 pontos para o Mário Kleber. Ou seja, 10 com 40, 50. Se você acertar a última, você empata. É. A gente vai ter que achar um jeito de desempatar isso aí depois. Vamos lá, então, para a última pergunta. Vale 50 pontos, pergunta importantíssima, igual ao seu podcast, programa de TV, spot ou qualquer outro conteúdo digital. E se ele é tão importante, você não vai deixar qualquer um fazer. Faça com a Norte Studios. Eita, será que você sabe isso aqui? Qual o nome da primeira entidade operária nacional? É um nome para dizer que é o sindicato, né? Não usava o termo sindicato na época, mas uma entidade operária que defende os trabalhadores é o que vocês são também, o sindicato hoje. Mas a primeira é foda, não é nascido, rapaz. Pô, essa, velho. Isso aí deve ter sido lá em 1934, 30 ou 28, que foi onde a revolução dos sindicatos realmente começaram a aparecer. E a operária que não foi na Bahia, eu vou chutar, né? Que foi o Metalúrgicos. Né? Os Metalúrgicos foram o primeiro, é o mais velho hoje sindicato na Bahia. Não, eu quero do Brasil. É o do Bahia, tô falando do Metalúrgico, é o mais velho na Bahia. Mas do Brasil você não quer nem chutar? Gente, você não tem dica, não? Não, não posso, porque eu não dei dica pra ninguém. Ah. E ninguém acertou a quinta pergunta até agora. É mesmo? É. Porque você ficou procurando a porra velha, que na época de minha tataravó. Mas é pra ser difícil mesmo. Rapaz, você sabe quantos sindicatos tem? Quando eu entrei lá no Sindimetro, existiam mais de 2.000 sindicatos no Brasil. São mais de 100 mil sindicatos. Quando eu entrei eram 2.000 e pouco, acho que Não, esse número já você fez a aumentou. conta errada, porque é 100 mil sindicatos, que 2 mil na Bahia. Ah, pode ser então. Então pode 2 ser. mil na Bahia. São mais de 100 mil sindicatos. Para descobrir, o Metalúrgico é o mais velho na Bahia. Uhum. Pronto. Eu não pesquisei na Bahia, Foi em pesquisei a nível Brasil. 1934, que ele é mais velho, tem 104 anos, me parece, alguma coisa assim. Mas não era um sindicato. Como é a pergunta? Qual o nome da primeira entidade operária nacional? Operária Nacional. Operária Nacional. Operária já não era transporte. Não, é tudo. Não era, não. Operário, ele não era considerado da área de transporte. E nem à época não era chamado de rodoviário, era motorista mesmo. Motor. Então, não era da sigla dos rodoviários e não era com o nome sindicato. Não. Não era, né? A sigla. Você quer a sigla ou o nome? Eu quero o nome. Boa. CGTB. CGTB seria o quê? Sei lá. Eu tô chutando que é uma velha que eu conheço, tá. sigla. Não, tá errado. Mas quase você acertou, não no CGTB. Quando você começou a desenrolar a sua linha de raciocínio, quase você acertou. É Confederação Operária. Ela foi fundada brasileira, ela foi fundada em 1907. Isso. Se você falasse a operária brasileira, já estaria dentro do contexto. Eu não ia cobrar o nome Confederação aqui. Mas ficou com 50 pontos, você vai ficar ali meio de tabela ali. Mas, voltando agora, você falou das movimentações, a gente já falou dos problemas que os empresários encontram hoje, né? A gente sabe que esses caras já ganharam muito dinheiro. Quem tava lá na época de ouro, no tempo bom, né? Da galinha gorda. Mas a galinha hoje tá magra, o boi tá magro também, tá difícil, não chove mais para plantar nesse terreno de transporte. Qual o rumo que você acha que isso vai tomar nos próximos anos? Você acha que vão acabar as empresas, o governo vai ter que assumir? Como é que vai ser? Boa pergunta, né? Eu acho que nós sobrevivemos um dia após o outro. Isso é notório.
Sobrevive, tá? De um dia após o outro. E vai entrando empresa, como você falou, saindo empresa, né? Agora pode sair avanço, pode entrar outra. E a gente tem que continuar a luta. Então a nossa luta é a mais importante. Se as empresas ou o governo vai resolver o problema, acredito que não. Eles vão tentar empurrar a goela abaixo, né? Deixando que os empresários resolvam de outro jeito. Os empresários vêm para cima da gente. É por isso que as greves acontecem, quando há esses problemas que você está falando aí agora. Mas eu acho que daí é para pior. Eu tenho certeza disso. O governo não vai meter a mão nisso. O governo do PT, ele gosta de clandestino. Ele quer que o clandestino assume. Porque ele sabe que ele não vai aumentar a passagem porque o povo não aguenta pagar. Ele não quer botar dinheiro, principalmente dinheiro político, eles não querem botar dinheiro. Eles querem usar o dinheiro para política. Sim. Não vão botar nenhum subsídio, nada disso, porque eles preferem eleger o político. Eles estão ali para eleger os políticos deles. Os prefeitos, os vereadores, para depois encampar na campanha de reeleição de Pinóquio, de Jerônimo. Então, eles vão investir. Você pode olhar aí que as obras param, isso tudo vai parar, que os fornecedores ficam sem receber, e investe tudo na política, dando dinheiro a rodo aí. Então, isso acontece, isso é normal, o financiamento é público, né? Eles vão segurar o dinheiro para dar ali, ó, 1 milhão a um prefeito, 2 milhões a outro, 4 milhões, eles vão investir aí, se você multiplicar 403 milhões, se der mais 1 milhão a cada um, dá 413 milhões de reais. Ele precisa de 403, no máximo R$500 milhões para dividir a Bahia entre PMDB, PT e DEM, União Brasil. Que um dia desse não vai existir, porque o Neto um dia desse vai se cansar e eles querem fazer igual a Venezuela, dominar tudo. Prefeitura, Estado, e tomar conta. E nós virarmos um Estado, nós temos que lutar, meu povo. Nós temos que lutar. A gente não pode deixar que isso aconteça. Você que mora em Lauro de Freitas, verifica a cidade do PT como está. Estão acabados, cara. Eu moro aqui, eu vejo. Eu estou aqui todos os dias. Né? Eu também tenho residência em Feira de Santana. E vejo que Feira de Santana está bem melhor que Feira e lá é da direita. Olha a estrada da BR-324, olha o que os parlamentares queriam fazer, os deputados. Então é inacreditável que a gente aceite uma coisa dessa. Mas eu venho para mudar. Qual a nota que você dá para a gestão da Moema? Eu dou 5. 5? 5 só para ela, porque o governo matou ela. O governo, você fala o Estado ou a gestão dela? O Estado. A gestão dela que eu falo, o secretariado. É porque o Estado, o governo do Estado, no caso, ela não tinha o apoio do governo federal, que era Bolsonaro. Era o Bozo. Chama de Bozo. Então, ela vivia do Estado. O Estado, por si só, não tinha recursos suficientes para dar a todos. Pegou os amigos, Moema e outros do PT, deixou sem recurso e deu aos inimigos para ganhar força política. Eles fazem assim: Moema, você é da equipe, você é de casa, você é da cozinha, segure sua onda lá, que eu vou dar aos seus inimigos. Eu tenho que conquistar mais terreno na guerra. É uma guerra com o Neto. Foi uma guerra. Lauro de Freitas votou em Neto. Neto foi mais votado do que Jerônimo aqui. Eles mataram as cidades do PT para fortalecer o dinheiro nas outras cidades. E por isso mesmo sofreu. Então dou 5 por ela. Ela não é mais candidata, ela não pode ir para a reeleição. E os outros 5 eu tirei dela porque ela foi submissa ao governo do Estado. E quando é que o sindicalista resolve virar pré-candidato à prefeitura de Lauro de Freitas? Como foi isso? Eu tive, na pandemia, o setor mais atingido foi o meu, transporte. Vocês ficaram parados uns 3 meses, não foi? Se eu ficasse parado, tava até bom, né? Não, parado que eu falo, o transporte em si parou uns 3 meses, não foi quase? Se eu ficasse parado, tava bom. Eu fui obrigado a rodar vazio. Ah. Porque eu tinha que levar os policiais, o pessoal da saúde. Do supermercado, né? Do mercado, abrir as farmácias. Então, se eu ficasse parado, era melhor. Aí eu rodei, foi pior. Eu rodava sem dinheiro. Não entrou R$1 para nada. O governo do Estado não deu nada. Só o governo federal. Sobrevivemos com a verba federal. Então, eu perdi 7 empresas. Primeiro foi a Expresso Linha Verde. A primeira a bater Biela. Depois morreu a cidade de Alagoinhas. A segunda. Né? Essa foi a segunda. Depois morreu a ATP, aqui em Lauro. Teve a Liz também. A Liz não a Liz, sim, 4. Aí veio a Nova Aviação, 5.
Veio VSA e BTM 7. Tirando a lista que não foi por problemas da pandemia, eu conto 6. Mas que a lista também existiu. Então foram 6 empresas mortas na nossa gestão. Entendeu, mais ou menos? Uhum. Pronto. De lá para cá, de 2020 para cá, 2.045 rodoviários metropolitanos perderam emprego. Sendo os últimos agora, que foi a BTM e a VSA. Você tem uma conta de quantos desempregos indiretos devem ter sido provocados? Porque quando você tira 2.000 e pouquinho postos de trabalho, no mínimo isso reflete uns 3.000 fora. Porque esse pessoal para de pagar a escola, de pagar a creche, de comprar no mercado e etc. Como nós retornamos hoje, 90% foi reempregado pelo sindicato, com a ajuda das empresas, não com a ajuda do governo, nem com a ajuda de Moema, do município. Nós recuperamos 90%, que dá exatamente uns 1.756 pessoas que voltaram para os seus trabalhos. Que bom. Certo? Desse montante de 2045, eu continuo com 200 e poucos desempregados ainda, que não conseguimos ainda colocar no sistema e nem fora do sistema, porque não contamos com apoio nem da prefeitura, nem com apoio do governo do estado, e as empresas já estão sufocadas, sem aguentar mais. Exatamente o presidente do meu partido, Albino, estadual, estadual, me ajudou muito. Eu sou vice-presidente municipal de Lauro de Freitas, sou vice de Luiz Mazei. Doutor Luiz Mazei. Com muito orgulho, viu, Luiz? Aquele abraço. Albino! Beijinho no ombro. Ele chegou para mim numa conversa séria. Antes da entrevista dele lá no meu cantinho, como eu chamo, né? Na M2M News, lá na Rádio e TV dos Rodoviários, eu, conversando com ele, ele fez: Mário, eu já te ajudei muito com os empresários, mas ele não tem mais onde colocar. Você for candidato a vereador, amigo, você vai conseguir empregar 20, 30 no máximo, porque o prefeito a gente não sabe quem é ainda, quem vai ganhar, só o povo sabe. E então, a única forma que você tem que empregar esses 200 e pouco agora é salvar todo mundo, salvar o sistema, que eu conheço o seu projeto de transporte, de mobilidade urbana, de moradia, eu conheço tudo que você tem aí, que eu sou assessor político. Você ganha para prefeito. E a gente quer que você saia. Eu disse a ele que não, que eu ia pensar, tal, e fomos para a entrevista. O miserável fez a pergunta no ar. Lembra disso? Tava na hora. Ele me fez a pergunta no ar. Eu não sou de fugir na raia. Eu fui lá e aceitei. Porque eu não posso pensar em mim. Se eu sou de uma coletividade, de um sindicato, eu não posso pensar em mim. Eu não gosto de política. Eu gosto de participar da política. Mas eu nunca fui candidato a nada. Mas se eu tenho que dar do meu sangue, queimar meu sapato para andar de casa em casa, eu vou de casa em casa. Porque eu preciso de emprego para meu povo, para o desempregado de Lauro de Freitas. Também seria um prefeito só de Lauro. Só de Lauro. Vou salvar Lauro. Eu costumo dizer, quando eu converso com minha esposa, Débora, um abraço, minha esposa Débora, Maia, minha filha, Larissa, minha filha, Alain, meu filho. Minha mãe que está fazendo aniversário dia 4 de dezembro, um abraço para vocês. 90 já? 80 anos. 80 anos. Eu vou te dizer uma coisa a vocês. Eu disse a ela que eu vou transformar isso aqui, deixar igualzinho a Gramado. Linda. Toda arrumadinha, pavimentada. Primeiro, esse chupa-cabra. Isso não existe, cara. A educação é melhor. Que tem que ter, tem fotossensor, mas não um perto do outro. Até pela lei existe uma distância regulamentada, gente. Sim. Moema meteu um atrás do outro porque tava dura. Tem lugar que é 300 metros. Exatamente. O cara sai de um radar e fala, vou apanhar agora. Aí. Cumprir a lei eu vou. Mas não é um em cima do outro. Aquilo ali não tem que ser para ganhar dinheiro, aquilo ali tem que para educar, não para ganhar dinheiro. Então isso é um erro, né? As ruas buracadas que os ônibus sofrem para entrar, os motoristas sofrem com suas costelas doendo. Eu tenho que pavimentar essa rua, deixar um branco, ainda vou pintar de rosa as laterais, que eu quero um bonitinho Barbie, certo? Recuperar a orla, que é uma orla mais linda do mundo e menos aproveitada, entendeu? Dando dignidade à nossa orla,
para que as baleias venham também, saia de lá os tubarão e venha para cá. Mas pode vir tubarão, não tem problema não, a gente faz uma barreira aí. Tem as pedras para proteger. Tem as pedras para proteger. Então, recuperar. Os barraqueiros não tem que sair, gente. Barraqueiros eles têm que ser melhorados, eles têm que ser embelezados, eles têm que dar uma nova roupagem aos barraqueiros. Não é tirar vocês, não. É ainda trazer mais barracas para que fiquem com mais opções para quem vai, os banhistas, para lá, em áreas determinadas. O povo precisa trabalhar. E a minha mobilidade, que eu não vou falar agora, meu projeto de transporte, né? Eu tenho muita coisa para fazer, muita coisa, porque eu tenho muitos projetos. Eu já fiz projeto para muitos prefeitos. Reuni os melhores projetos meus e vou aplicar em Lauro. Aí, para finalizar agora, nosso tempo já está acabando. No meio da pandemia, você resolveu fazer um curso de rádio. Foi. De radialista, na verdade. É só rádio, né? Radialista. Isso, radialista. Rádio e TV. Ah, rádio e TV. Então é igual o meu. E aí, já era a sua vontade? Você já tinha esse sonho já há algum tempo, né? De fazer isso, né? Já. Eu tinha um sonho que quando eu me aposentar pela comunicação, pelo meio de comunicação, eu ia criar um podcast em minha casa. E dali eu ia viralizar o mundo. Sendo um influenciador digital, né, da antiguidade, que eu estou com 53. Então eu tinha esse sonho de fazer uma coisa minha. Porque você tem que aproveitar a sua apresentadoria, planejar a sua apresentadoria dentro das suas perspectivas. Né, do que você mais gosta de fazer. Não é rádio e TV que eu gosto de fazer. Mas se eu já fiz o que eu gosto de fazer, que é cuidar de gente, eu vou cuidar dos meus netos agora. Então eu quero trazer meus netos para conhecer esse mundo. Porque eu vejo minha filha muito ligada em Lucas Neto, nesses programas, né? A gente não tem mais como evitar isso. E eu queria utilizar isso como educação para meus filhos. E o que eu quero fazer para o Lauro? Eu quero mudar, eu quero trazer dignidade para os estudantes de Lauro, para os filhos de Lauro, dos meus munícipes. Né? Eu não vou cuidar só do filho. O pessoal fica falando, educação. Não, a educação é primordial. Eu sou também pedagogo, viu, gente? Eu sou formado em professor. Né? Além de radialista, além de rodoviário, eu sou também... Desbloqueado. Eu também sou professor também formado no ICEA, Instituto Central de Educação Isaías Alves, com muito prazer, né? Fiz o meu superior lá no Caxiense. E vou te dizer uma coisa a vocês. Eita, porque um derrubou tudo. Vai lá. Vou te dizer uma coisa a vocês. Se vocês me derem a oportunidade de eu me candidatar a prefeito, porque eu sou pré-candidato, ainda tem convenção ano que vem, não sei se eu passo nem pelo partido. Existe aí gente como que querendo que eu não saia, evitando, comprando, oferecendo dinheiro ao meu partido, o meu presidente já me chamou lá, disse, rapaz, ninguém quer que você saia. Mas se eu tivesse a oportunidade de chegar lá, ao menos ser candidato, eu vou brocar Lauro de Freitas. Vocês vão se orgulhar de morar em Lauro de Freitas. Porque está provado e você sabe, eu não tenho sala no sindicato. Não. Eu tenho sala? Não, a sala dele é a rua. É a rua. Eu não vou ter sala na prefeitura. Eu não vou ter sala na prefeitura. Ah, um governador chegou. Ah, Jerônimo, se você passar no meu município, a Guarda Municipal vai seguir você, viu? Se você é Pinóquio, pode inventar alguma coisa no meu município, então não passe por dentro de Lauro não, viu? Quando for para Salvador, vá por dentro, viu? Você vai ser proibido de passar no município de Lauro, né? Pinóquio. E, então eu vou fazer minha casa, minha moradia, a rua. Eu acho que se eu estiver todo dia em um lugar, conversando... Ah, um deputado quer ali falar com você. Bora ali no restaurante, ali na Fiera. Bora ali na... Onde foi que a gente comeu? No Quingoma, não foi? Eu estava lá no Quingoma agora, né? Com o nosso lá, amigo Fabrício Figueiredo, um abraço. Ele é presidente do partido PSB, é dono da Avanço. Sim. Né? A gente foi conversar sobre política com ele. Ótimo, beleza. Aí a gente sabe diferenciar as coisas, entendeu? O Fabrício Figueiredo, ele além de ser presidente do PSDB em Lauro de Freitas, ele também é dono da Avanço, né? Que no caso a esposa dele é dona. E a gente foi conversar sobre política, importante. Ó. Fabrício Figueiredo, aquele abraço para você, viu? Eu gosto dele pra caramba. Como político, como dono de ônibus, não gosto não. A gente precisa encerrar, mas antes de encerrar, olha para aquela câmera 3 ali e manda um abraço para Antônio Fagundes, que você tem falado dele lá na rádio direto. E aí a gente vai encerrar. Eu já perguntei a Gabriel. Gabriel, você deu cozinho?
Não tenho idade pra isso, não. Mas você tem que fazer, né? Quando É um fizer exame. 40, quando fizer 40. Você tem algum preconceito? Nenhum, tem que Como é fazer o nome do mesmo. companheiro lá? Como é o nome do Não. companheiro lá? Como é o nome do companheiro lá? Reman. Rema! Você já deu com nenhum? Então pronto. Tá vendo você? Aí. Você já deu, Milton? Não. Pronto. Tem que dar, gente. Gente, o Antônio Fagundes está fazendo uma coisa que para nós era um tabu, mas isso já existe há muito tempo. Quando Patrícia Pilar botou os seios melhor de fora para falar sobre o câncer de mama. Importante que vocês saibam disso. Bulinar o temeroso, futucar o melado, né? Deixar o ônibus passar nessa via aí é para salvar a sua vida. Novembro Azul. Importante. Você tem duas chances. Ou você fica no lado dos 72% que dá o cursinho para se salvar, ou você fica no lado dos 28% que por falta de educação sexual vão morrer. Porque a doença mata 28% dos homens. E olhe que tem mais mulher do que homem, viu? O número de pessoas lésbicas aumentou muito porque os homens estão morrendo, viu? E os que não estão morrendo, é igual ao Milton, estão dando pro outro lado, viu? Cuidado! Valeu, Mário. Obrigado aí pela resenha. Até a próxima, galera. Ô, véi!